Eita, falar de Bolsonaro, vou falar que eu fiquei na dúvida também, e foi justamente a observação do parceiro Tiago que me fez decidir por sim, por falar. Mas eu cheguei a ficar com dúvida porque se eu falava, né, a respeito desse senhor, ou não, se eu realmente cantava para subir. Mas eu decidi por sim, inclusive com essa ponderação, né, sobre a observação do parceiro do Tiago, que a gente não deve simplesmente ficar alheio, porque é a partir do veneno que a gente pode criar excelentes antídotos, mas fazendo algumas observações para que eu não me sinta irresponsável ao falar sobre esse assunto, né, ao trazer à luz alguém que precisava ficar realmente soterrado na escuridão de onde nasceu. Por que eu falo isso? Jamais porque eu queira me promover ou me achar melhor pessoalmente do que ele. Não é por querer, por ter esse mesmo desejo, que na verdade é da mesma natureza do dele. Não é isso. Mas é porque nós vivemos uma era muito complexa, em que todo mundo quer chamar atenção, né? Nós estamos num estado de carência muito grande, em que as pessoas estão querendo chamar atenção por qualquer coisa. E aí os anti-heróis começam a sair assim do centro da terra e vir com seus tentáculos horríveis de uma maneira grotesca que me lembra muito os quadrinhos, né? Os HQs. Me lembra muito essas guerras pós-apocalípticas dos HQs, onde o vilão é tão vilão que daqui a pouco ele precisa cruzar, né, aquela coisa assim do extremo, e ele acaba cruzando e as pessoas já não sabem mais como olhar. E como a gente está com um momento gigantesco dessa coisa de todo mundo virou jornalista, todo mundo virou advogado, todo mundo virou tudo agora, e os mergulhos são nada, né? É uma superfície, é todo mundo pairando, se equilibrando numa crostinha fina de gelo assim. 8 bilhões de pessoas se agastando aí na necessidade de chamar atenção, de se afirmar, de ganhar um pouquinho de suprimento para suas carências. Essas pessoas começam a nascer. Porque daí a pessoa começa a querer torcer para aquele que está em evidência, sabe? Aquela coisa de eleitor mal informado. Ele quer votar em quem vai ganhar, não interessa quem seja. Ele só quer ver quem é que está em evidência. E os trastes descobriram isso, né? Eles descobriram desde a época, sei lá, né? Eu não vou começar a colocar... Eu sempre falo assim, olha, eu vou tentar evitar citar coisas que vão dispersar a essência do que eu estou dizendo em favor de deixar outras pessoas que estão por aí querendo também só se apegar em ele errou, ele errou, você viu? Ela errou, errou, e pronto, e aí acabou tudo que eu estou falando porque eu cometi um erro de cálculo aí, falei números, eu evito mencionar dados, porque a pessoa ela não quer ver nada, né? Ela não quer ver nada, mas se tu der uma ratadinha assim, aí aquilo ela é especialista. E ó, você quer defender os animais por quê? Porque eles têm direito à vida, liberdade, integridade, dignidade. Isso devia bastar. Mas aí não basta, porque a pessoa quer primeiro, ela quer dizer que não. Eles não sentem. Aí tu vai explicar que eles sentem. Ela não quer acreditar nisso. Por quê? Porque ela quer comer carne, porque ela quer vestir roupa de couro, porque ela quer se divertir torturando animais, porque ela quer visitar animais presos, enjaulados no zoológico, levar o filhinho para ver o bichinho morrendo de tristeza no aquário. E aí, se ela for concordar com isso, ela vai ter que abrir mão de tudo isso, ela não quer. Então, o que ela faz? Ela fica tentando te desarticular. Aí, então, o que ela fala? Bom dia, querida Amanda. Então ela vai dizer que não, ele não sente. Aí a gente vai lá no lugar que ela também podia ter ido. Aí a gente vai lá e busca todos os dados, atestando que eles sentem sim, que tem estudo sim. Não, primeiro a gente diz que sim. Mas quem falou? É cientista? Se não é cientista, eu não acredito.
Pô, meu, mas você não tá vendo o animal ali se afeiçoando, tentando ficar abraçado com a família dele, atendendo você, ficando perto de você? Mas quem falou? A ciência falou. A ciência falou? Duvido. Aí você vai lá. Tem aquele trabalhão, vai lá, pega os dados, traz, coloca pra pessoa. Aí primeiro ela tenta achar uma falhinha ali. Ih, errou um dado. Não é 3.834, é 3.832. Ih, não valeu. Aí a gente faz, olha só, retifico, realmente, é 3.832. Ah, é? Mas então, mas a alface também sente dor. Gente, é tanta estupidez junta. Tanta resistência por falta de compaixão, por falta de tudo, que a gente vai ficando preso nesses cadarços. Essas pessoas, elas não querem ver. Então, elas tomam o tempo da gente, porque a gente fica tentando mostrar, quando na verdade quem não quer ver não vai ver. O clichê, o maior cego é o que não quer ver, é esse mesmo que vigora. E aí, os ignorantes, os gananciosos, os loucos, os corruptos, eles estão adorando chamar atenção. Porque as pessoas só querem mesmo atenção, não quer mais nada. E com isso, a gente criou o anti-herói. E esse Bolsonaro maluco aí, agora ele virou aquela figura que as pessoas não sabem mais se são boas ou se ele é bom ou se ele é ruim, se ele promove um caos emocional, se ele promove um caos intelectual, se ele promove um caos religioso, se ele promove um caos social. Não interessa. Ele só fala assim, ele é legal. Ih, tá todo mundo falando dele. E ninguém quer saber nada. Ninguém quer saber nada, ninguém vai lá nas suas fontes, revisita, deixa eu ver se isso que eu vi realmente procede, se é uma notícia de 1830, vamos ver se essa não é uma notícia obsoleta, cadê a responsabilidade? Não tem. E aí a gente não pode contar com isso. O que está deixando a gente um pouco abatido, um pouco atordoado, é que a gente está tentando contar com o oponente. Eles não vão ajudar. Embora hoje... eu olhando o vídeo do Bolsonaro pela terceira vez, eu falei, gente do céu, o cara quase que se mostra um vegano, né? Um negócio assim, é um negócio fim de mundo, assim, quando você fala, sabe, as trombetas do apocalipse que o pessoal gosta de falar, pois é um negócio fora da casinha total. Porque o coitado, assim, eu digo coitado, porque eu senti, né? Eu senti um pouco de vontade de rir, depois um pouco de vontade de chorar, depois um pouco de vontade de chorar, de rir, e depois eu falei, não, vamos analisar isso, né? Como eu disse. E aí eu falava assim, olha só, essas pessoas, tipo ele, porque tem ele e tem os tipo ele, que são aqueles que vão atrás dele sem saber quem estão seguindo, né? Essas pessoas, elas não fazem questão de estarem dentro de nenhuma proposta correta ou de transformação, de melhora, né? Elas querem só chamar atenção, pro ego delas mesmo, é necessário. E então elas vão engrossando o lado dele, né? E com isso a gente fica atormentado, porque a gente começa a sentir que a gente está num mundo de zumbi. Aí eu já falei dos quadrinhos, agora eu tô falando do zumbi, e daqui a pouco a gente vai ver que vai ter gente fazendo questão de pegar um vídeo meu e falar alguma coisa, congelar coisa que eu disse, colocar uns balõezinhos assim. Aí se eu engolir um S, uma vírgula, não importa, tudo serve para quem só quer aparecer. Tudo serve para quem está trabalhando em prol de si mesmo. Qualquer coisa. Entende? Quando eu disse assim, eu não vou me meter com político não, porque político só sabe fazer política falando mal da vida do outro. Eles fazem isso já há muito tempo. Eles não pensam na proposta deles, eles pensam em destruir o outro, sabe? E tirar a credibilidade do outro, irritar o outro, desmoralizar o outro. Então, como as pessoas começaram a agir assim de uma maneira muito contundente, elas começam a fazer isso com qualquer um, sem selecionar o porquê que essa pessoa está se posicionando, como ela está se posicionando. Não, é assim, serviu para colocar no meio da fogueira e vamos bater palma para doido dançar, e é pão e circo. Então, esse maluco, assim como outros tantos, eles não sabem, primeiro, vamos colocar umas coisas aqui, eles não sabem o que é animal, não sabem, porque eles acham que animal é gato e cachorro. Aí aqui e acolá, quando é conveniente, quando vai servir para reforçar a estupidez deles,
Aí eles recorrem a um ou outro, tanto faz, elefante, leão marinho, se deixar eles chamam cogumelo de animal. Se deixar eles não sabem. Eles não sabem o que é animal. Elegem o gato e o cachorro como animal, né? Porque eles foram domesticados pela nossa triste racinha há muito tempo, então, né, Gaia? Então eles elegem esses e aí se sustentam neles. Daí na hora de fazer campanha política falam em castramóvel, em hospital veterinário para atender gato e cachorro, esquecem todo o restante e a gente vai respirando fundo e tentando trabalhar aqui do outro lado, porque não dá para lidar com tanta ignorância desse jeito e ao mesmo tempo produzir outro trabalho. A gente vai tentando ter uns respiros. Então eles não sabem o que é animal. Depois, aí eles não sabem quem são os defensores dos animais. Porque eles gostam de gritar assim, mas a sua carne, quem cuida são os pecuaristas, viu? A carne do seu churrasco. Mocinho, a gente não come churrasco de carne. Entende? A gente não come. Essa sua bolsinha e esse seu cinto é feito do couro do boi que eles têm o trabalho de tirar. Moço, a gente não usa bolsa de couro e nem cinto de couro e nem nada de couro animal. Nosso couro é sintético, tá? Tá bom. Aí eles não sabem qual é a proposta da abolição animal. Então, eles pensam assim, aí vai libertar a vaca, mas e o cavalo, que também tem a corrida? E o arbalete que traspassa o peixe, a caça submarina também é. Você também vai querer libertar os peixes? Sim. Entende? Sim. Aí ele falava assim, porque aí eu sou defensor dos animais. Plim, 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 moço. Que defina animais. Defina. Você é defensor ou não é? Tadinho, gente. Tadinho. Ele tava dando... Olha, o vídeo dele... Ele deu uma ajuda para os veganos, assim, sem perceber. Porque ele quase... Eu tava vendo o V começando a sair, assim, do coração dele. Eu tava vendo aquele Vzinho, aquela folhinha desabrochando. Eu tava quase vendo ele com uma tatuagem 269 Life e a carinha de um bezerro. Eu tava quase vendo isso. Gente, fiquei impressionada com o Bolsonaro hoje. Quando eu olhava, eu falava assim, tadinho... Ele precisa de um tratamento para esquizofrenia moral, porque é uma esquizofrenia moral, né? Aquela coisa que a pessoa não sabe o que está falando, e ela fala uma coisa e ela fala exatamente o contrário daquilo que ela está falando, e salve Raul, eu vou dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes, só se for uma coisa consciente. Se não for consciente, deputado querido, não faz... Não faz, porque não é bom, sabe? Bom é quando a gente faz uma coisa consciente, sabe? Tipo teatro, eu fui diretora de teatro um tempo, e eu falava, olha, se não é para usar o objeto de cena, não ponha no palco. Porque todo mundo sabe que existe chapéu, abajur, telefone. Se aquilo não for útil para trazer realidade, verossimilhança para o texto, por favor, não bota esse negócio aí, porque senão a gente vai fazer a peça lá nas gôndolas do supermercado, porque aí lá tem de um tudo. É a mesma coisa. O Bolsonaro, ele fala assim, porque eu sou a favor dos animais, os animais, não machuca o boi, ele cai em meio metro de areia fofa de praia, olha isso, mas vocês vão querer também libertar os peixes? E os ratinhos de laboratório? Também aquilo lá também é sofrimento. Apesar que aquilo lá é sofrimento mesmo. Gente, nessa hora eu gargalhei. Eu não sabia assim, o que eu sentia por esse cidadão. O que eu sinto de verdade é pelas pessoas que, de uma maneira desavisada, completamente desavisada, apoiam esse maluco. Porque essas pessoas desavisadas caem no desaviso dele e aí fica todo mundo brains, toca o zumbi de novo, porque eu não tenho referência melhor. Gente, o cara veganou total. Ele reconheceu que o ratinho do laboratório
É sofrimento. Ele não tem ideia do que é a luta abolicionista. E eles ficam falando qualquer coisa. Qualquer coisa. Me preocupa é a corrupção na política que, de um jeito ou de outro, deixa esses zumbis dominarem e morderem as pessoas. Porque é de dar pena. É uma penúria o que ele faz. E hoje é muito glamuroso, né? Ficar do lado das pessoas que estão em evidência. Por que ele está em evidência? Ah, ele metralhou um monte de gente ali, e aí começou a gerar polêmica. Uns foram defender, dizer que quando ele era pequenininho, ele apanhou, então por isso que ele é assim. Aí já vai um monte de gente querer fazer condolências, e aí daqui a pouco a pessoa vira herói. Hoje é muito fácil fazer isso. Rede social, todo mundo fala o que quer. Inclusive eu, entende? Eu não estou reclamando dessa democracia, dessa liberdade de expressão. Eu estou preocupada com a falta de responsabilidade das pessoas que falam o que querem, porque querem, e movidas por desejos e necessidades pessoais, em vez de entender que, na verdade, a gente precisa pautar o que a gente diz e influencia as pessoas a partir do interesse comum, daquilo que contempla os direitos primários: vida, liberdade, integridade, dignidade, respeito máximo. Depois que a gente conseguir contemplar tudo isso nas nossas falas, aí eu acho maravilhoso a gente ter liberdade de expressão. Mas se a gente fica se expressando movido pelos nossos próprios interesses, aí fica muito difícil, porque a gente vira um bando de guerrilheiro brincando de... Como é aquele negocinho de bolinha de tinta? Até me sumiu agora o nome. Aquela brincadeira lá que as pessoas fazem atirando tinta um no outro. É isso. Não tem sentido. Não tem crescimento nenhum. Então, e as pessoas vão atrás de votar porque eles querem votar em quem está ganhando. Então agora eu vou passar para a segunda parte do bolso vegano, que hoje ele teve, eu olhando o vídeo dele, hoje eu tive uma impressão de ter conhecido um cara que está em plena transição. Ele está em plena transição pro veganismo, né? Ele ainda está entendendo, assim, né? Ele tem o tempo dele, mas ele disse que se for para tirar os bois lá da arena, então também tem que tirar cavalo. Tem. Então também tem que parar a pesca submarina? Tem. Então também tem que parar de usar cavalo para ficar suando 4 dias para fazer antídoto? Tem. Então também tem que tirar os ratinhos do laboratório, porque estão fazendo sofrimento com eles. Apesar que isso é sofrimento mesmo. Gente, me deu dó. Me deu dó, mas não é aquela dó que a gente sente, aquela dózinha de passar a mão na cabeça. Porque isso daí reforça o horror, né? É quando o vilão vira a vítima, e aí a gente passa a perder as fronteiras de definição das coisas e começa a reduzir a vida entre bonzinho e malzinho. Não existe isso, né? Nós não estamos aqui para reforçar esse equívoco de falar que o lado do bom é sempre bom e o mal é sempre mal. Não, temos tudo misturado, e a grande sacada é conseguir dar uma ajustada para que o que seja ruim em nós, aquilo que promove malefícios para a comunidade, para a totalidade, fique abaixo dos nossos pés e a gente consiga lutar para se tornar melhor, e em se tornando melhor a gente consiga promover alguma transformação num sistema todo cheio de equívocos por conta do egoísmo, da falta de generosidade, da falta de respeito, de ética e tudo mais. Então, assim, é um negócio fim do mundo a gente ter que perceber uma coisa, assim, histérica e de uma esquizofrenia moral tão gigantesca que é um derrame. A sensação que a gente tem é que a gente está contemplando nesse momento um derrame, né? Um derrame mesmo de ignorância. Uns aliens lá no Palácio do Planalto, com aquelas caras de quem estão fazendo tudo certo. Gente, vampirescos, né? Terrível, assim, coisa de HQ forte mesmo.
E aí outras pessoas que poderiam estar nesse momento lutando a favor da ética e estão usando suas inteligências para colocar aí umas gotinhas de óleo na água de beber, tornando nada possível de beber. A água não é mais potável depois que se coloca uma gota de óleo, né? Uma pena mesmo que algumas pessoas que têm a capacidade intelectual e mental da forma como um todo, em vez de realmente colocar isso em prática de uma maneira produtiva, melhorar, evoluir o mundo, tirar as pessoas da escuridão, fiquem só querendo se promover, só querendo, eu sou o cara, assim, a minha profissão está sendo maculada pelos veganos, como eu sofro, porque eu entendo tanto de biologia, eu entendo tanto de direito, e eu vejo hoje pessoas que nunca estudaram para ser advogados, falando PEC, sei lá quanto. Imagina, eles não sabem o que é isso, eu que sou advogado, que sei, você não pode falar isso. Ai, quanto ego. Ufa. Que triste. E aí, a outra parte do discurso desse maluco, do Bolsonaro, era assim. Pensa o quê? Esses deputadinhos que estão aí defendendo isso é porque eles são vereadores. É fácil se eleger defendendo uma coisa quando você precisa de pouco voto. Te peguei, Bolsonaro! Te peguei! Eu já sabia disso, a gente sempre soube que os políticos fazem campanha para ganhar voto, para ser eleito. A campanha é eleitoreira, ou seja, eles fazem propostas que vão de encontro com aquilo que as pessoas mais necessitam ou mais desejam. E aí eles pensam, se eu falo o que eles querem ouvir, eles votam em mim. É óbvio que dá até preguiça. Não é à toa que eles descobriram que se fizerem promessas ao pé do ouvido, eles têm uma possibilidade de seduzir um por um. Porque aí eles chegam no pé do ouvido de uma comunidade pequena e falam assim, vou trazer festinha pra você, vou asfaltar sua rua, vou visitar a sua casa e dar um churrasquinho na sua casa. O que a pessoa faz? Vamos votar nele, e ele gosta da gente, ele vai vir na nossa casa e trazer uns 3 quilinhos de carninha pra gente fazer um churrasquinho. E aí, votam nele. E então, ele falou, num ato falho, ele falou isso. Daí depois ele tentou, foram 2 atos falhos assim, olha, o ato falho foi maior do que o ato, o princípio do erro dele, assim, foi maior a entrega do que o que ele estava defendendo. A gente nem precisou invocar Freud para perceber que, primeiro, ele defendeu os animais todos. Tá querendo salvar cavalo também? E peixe também? E rato de laboratório também? Imagina, né? Não, mas a gente tá assim, a proposta inclusive consta de isso, entendeu? A gente inclusive já tem um projeto, nós não estamos fazendo isso de orelhada, eles acham que vegano é gente que gosta de gatinho, é gente que gosta de bichinho fofinho. Eles acham que a gente só salva, eles nivelam a gente por eles, entendeu? Eles acham que a gente só tem interesse pessoal. Eu quero cuidar do meu cachorro. O bicho não é meu, então dane-se. Eu nunca vou ver foca. Então por que eu vou cuidar de foca? Eu nem moro lá no gelo. Eu nem ligo para urso polar. Eu nunca vou viajar para lá, tenho maior medo de avião. Então imagina se eu vou cuidar de urso. Moço, nós estamos cuidando de todos os seres, a proposta é essa. E não estamos querendo ser os salvadores anjinhos que cuidam dos bichinhos. Não, a gente quer cumprir a nossa obrigação evolutiva de reconhecer o direito que já é deles. A gente não está querendo ser bonzinho, sabe por quê? Porque a gente nem pode ser bonzinho mais. Porque a gente não vai estar dando nada para eles. A gente vai estar devolvendo o que a gente sequestrou, o que a gente roubou há muito tempo, tá? Não vou falar quanto tempo, por quê? Porque senão o Pirula vem e aí ele fala para mim assim, viu? Ela falou 3 bilhões de anos, nem são 2 bilhões de anos. Tô nem aí, tá? Então eu só vou falar que é há muito tempo. Então há long time ago isso aconteceu.
Entendeu isso? A dispersão das coisas. E os políticos fazem políticas eleitoreiras, então eles falam ao pé do ouvido para a comunidade assim, a gente vem asfaltar sua rua e vai fazer uma pracinha para suas crianças brincarem. E depois a gente destrói o mundo, mas as suas crianças vão ter um playground, olha! E a pessoa vai lá, vota para ele. E aí, o que ele disse? Ele disse assim, porque se eu for falar de defesa de animais, eu não vou conseguir me eleger, porque as pessoas que defendem animais são mínimas, são poucas. É fácil para um vereador conseguir juntar voto defendendo animal, mas eu não vou conseguir juntar voto. Ops! Apesar que eu não faço política para ganhar voto. Ei! Se entregou! Ele se entregou na hora e ele falava assim, apesar que eu não faço política para ganhar voto, o dia que eu for me preocupar com voto, gente do céu, quá. Mas eu rolei de rir. Falei, gente, esse homem conseguiu cometer 2 atos falhos num vídeo só. E o besta que tava atrás dele ficava assim, eu também. Aí ele falava assim, eu já pratiquei caça submarina. E aí o bestalhão atrás dele, eu também. Gente, que negócio feio. Que negócio vexatório. Foi, olha, vexaminoso. Eu fiquei assim de cara. Abracei a almofada, aproveitei para rir, porque a gente tá num momento tão trágico que esses momentos de risada são raros, né? A gente tá aproveitando até o drama para rir ultimamente, porque o negócio tá feio demais. O Bentinho passando aqui, voando. Então, assim, é um negócio desastroso. Esse moço é um desastre, gente. Ele é um desastre ecológico. Então, não dá nem para rir, porque desastre ecológico é sério, né? É sério, soterra muitas vidas, né? E a gente tenta rir um pouco para se... Mas não é fácil, não. Não é mesmo. Porque ele conseguiu, inclusive, entregar de bandeja toda a estupidez dele, sim, sem... Vira criança, né? Vira criança de novo. E eu, como sou mãe, eu sou uma mãe de pulso bem firme, que eu sempre levo em consideração que meu filho vai crescer, então eu não esqueço disso, nem um minuto. E sabendo que ele vai crescer e vai se tornar uma pessoa capaz de mudar muita coisa no mundo, para melhor ou para pior, eu tento conduzir a orientação dele sempre para a ética, para que, se ele tiver que mudar alguma coisa, por favor, que mude para melhor. Mas é engraçado porque quando a gente fala que a pessoa vira criança, parece que a gente está dando um indulto para ela, né? Ai, tadinho, criança. O Hitler também foi movido por um impulso infantil, né? De psicopata, né? Que depois se torna mesmo um sociopata de um jeito ou de outro, mas era um impulso infantil, de um rejeitado, né? Com sensações de falha interna, né? Emoção. Então a gente não pode subestimar, não. Pode até rir, pode flagrar a pessoa, sentir pena, pode tudo. Mas bota no cantinho para pensar e não dá credibilidade. Porque se der cartaz para um ser desse aí, ele faz estragos muito, muito relevantes. Não dá pra gente subestimar a capacidade deles de fazer merda, não. Porque a gente tá experimentando, inclusive, isso. Eles vão lá e destroem tudo ao bel prazer deles. Tudo sentado na mesa, de terno, com uma cara que nem a do Romário, lá com aquela cara de pateta que a gente bem sabia no que ia dar. E eles ainda ficam tentando se desculpar, igual criança que faz uma coisa horrível, quebra um monte de coisa, mente, rouba o brinquedo do amigo, e a hora que a mãe chega, ele esconde assim pra trás e fala assim, não fui eu não fiz nada, foi ele que fez, ele que me mandou, ele que me pediu. O meu filho uma vez viajou com o filho de uma amiga minha, a gente viajou, né? E o garoto, ele é uma criança sem limite nenhum, e ele derrubou meu filho da cadeira de balanço, assim, de raiva. Ele estava querendo assistir um outro programa, e meu filho estava assistindo lá Piratas do Caribe, e ele ficou furioso, e falou pro meu filho tirar. Meu filho falou, não, eu tô terminando de assistir, quando eu terminar, aí tu assiste. E ele pegou, virou a cadeira de balanço, meu filho caiu, bateu a cabeça no chão, bem sério mesmo. O garoto, quando viu aquilo, ele olhou e gritou pro meu filho, me pede desculpa porque você me fez jogar você no chão. Entenderam? Vocês não podem imaginar como eu agi. Mas assim, pontualmente. Né? Porque se deixar, eles fazem isso mesmo.
Eles fazem todo o mal e quando tiver todo mundo assim, morrendo afogado na merda, eles vão pedir pra gente pedir desculpa, porque nós que fizemos isso, afinal nós que elegemos, nós não reivindicamos nada, nós não pedimos nada, então os caras estão lá, na surdina, na calada da noite, eles demoliram toda uma estrutura que era minimamente para nos reger os nossos direitos e os direitos de quem nós emprestamos, porque então meu voto não vale? O voto de 15 milhões de vegetarianos não vale? Não, porque não na verdade não é o voto, né? É a expressão dos nossos direitos, da reivindicação dos nossos direitos. E é isso que eles vomitam em cima. O voto vale, mas aí eles pensam, 15 milhões não é suficiente e não vão todos votar em mim, porque vão tentar votar em outro e a minha chance de ser eleito é diminuta, então não vamos apoiar a causa animal. Porque a causa animal não gera voto. Não é à toa que eles chamam gato e cachorro de animal. Por quê? Porque esses contemplam a maioria das pessoas que votam. Que as pessoas, de um modo geral, também preferem acreditar que só gato e cachorro que é animal, porque assim eles não precisam deixar de comer os porcos, os frangos, as galinhas, os peixes e nem destruir todo o ecossistema. Né? Então eles conseguem mais votos. Não foi à toa que na semana retrasada eu tive um desgaste enorme com a política regional, inclusive porque eu estava me referindo a políticos que querem ter voto de tudo. Então o que eles fazem? Eles vão no terreiro, eles vão na sinagoga, na mesquita, dão um pulinho na igreja, outro no templo, e aí eles juntam o maior tanto de votos possível, falando que eles são ecléticos, laicos, ou sei lá que outro nome eles queiram dar para essa safadeza deles. E da mesma forma eles fazem com todas as causas. Então é por isso que o político ele vai em todos esses lugares, aí ele também pede uma vice que é mulher, aí ele abraça o filho que é gay e não para nunca com isso, porque a vontade dele é só eleger. É só se eleger, ele só quer isso. Então, se é para ser desse jeito, não vai dar. A gente precisa colocar alguma seriedade nisso, a gente precisa ter minimamente alguma estratégia para lidar com a ignorância. E eu tô à caça, à guisa, tentando reunir todos os amigos para ver se um ajudando o outro a gente encontra isso, porque eu não tenho também. Eu não tenho, na hora eu só fico muito indignada, muito triste, sem saber o que fazer. E o que a gente constrói com essa dúvida toda? Porque o tempo vai passando e eles vão consolidando a loucura, eles vão consolidando uma política dentro da cultura da desonestidade, onde a desonestidade sempre vence. Esse é o código que eles estão mandando pro povo. O povo também não vai ajudar a causa animal se eles pensarem que eles vão ter que fazer renúncias, que eles vão ter que readaptar a vida deles e que eles vão ser, de alguma maneira, abandonados por quem está no poder. Entende? Eles querem ficar do lado de quem está no poder, as pessoas mais simples, as pessoas que não têm informação ainda. É por isso que a gente tem que levar essas informações para as pessoas. Porque senão esses ídolos se transformam numa coisa indestrutível, né? Um alien indestrutível, porque eles colocam um pouco da natureza torpe deles dentro da mente dos outros. Isso é a mordida do zumbi. Eles não ficam só amealhando voto, eles vão colocando um pouco da natureza corrupta deles dentro das pessoas. E a gente precisa tentar fazer isso, só que ao contrário. Colocar um pouco de consciência, da consciência que a gente conseguiu amealhar dentro das pessoas. É esse o trabalho. Não adianta a gente vir aqui e xingar o Bolsonaro e dizer para uma pessoa que o Bolsonaro é um desequilibrado mental. Ele tem problemas cognitivos, esse rapaz. Ele tem sérios comprometimentos cognitivos. Ai, vai vir alguém falando, ela não entende nada, ela maculou a neurociência apontando uma coisa que ela não sabe. Ai, para de encher o saco, vocês que estão no meio só para chamar atenção. Vai lá falar com a mamãe, passa lá na terapia, por favor. Pega uma balinha na saída e sai comendo e não enche o saco. Por favor, se for para ficar em cima de ego, não é disputa de quem mamãe gosta mais, de quem é o mais aparecidinho, de quem tem... tô adorando não colocar nada no canal. Ultimamente eu nem abasteço o meu canal. Eu gosto desses vídeos assim, tosco, com a fruteira e o gato na mesma mesa, e aí o parceiro vai lá e coloca os vídeos
no canal, porque assim, eu não tô atrás de views, eu não quero ser youtuber de nada. Tem um pessoal super legal fazendo isso, tem outros que são os tapados fazendo isso, e eu não tô com tempo para esse tipo de coisa. Eu tô trabalhando em outra frente, sabe? Não quero nada para mim. O que eu poderia querer para mim, eu poderia ter buscado de outra maneira, não através do ativismo. Sabe, o que eu poderia querer pra mim, assim, eu estudei bastante coisa, tenho uns talentos aí que dá pra eu viver com dignidade, que dá pra eu trabalhar com dignidade. Se eu quisesse só destaque, eu também poderia tentar isso. Não foi isso que eu vim buscar. Eu quero isso, essa conversa, a gente se ajudando, a gente dando, ó, Nana, não tá legal aquilo que você falou, ó, isso aqui não é bem isso, vamos discutir? Aí eu discuto, falo, entendi, verdade, volta lá, fala outra coisa, arruma, ajeita. Isso é evoluir. Entende? Então, o que a gente tem que fazer nesse momento, assim, que seria muito bom se a gente conseguisse fazer? Do mesmo jeito que esses bolsoloucos não apenas são ignorantes para si mesmos em seus próprios atos, mas eles plantam a ignorância na mente alheia, nós temos que fazer a força contrária. O nosso principal instrumento é a informação que nem nasceu da gente. Informações científicas, informações filosóficas, antropológicas, sociológicas, biológicas também, todas, entendeu? Que as biológicas entram nas científicas. Mas é que assim, e coloca isso para as pessoas, para que elas recebam. O nosso papel é doar. É doar, não é querer nada para nós. Nosso papel hoje é esclarecer, é jogar luz sobre as informações. E aí a gente conseguir demolir essas pessoas que, em tese, não precisariam de um sopro, né, para cair. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. Então, o cara vai para um vídeo, ele fala atrocidade em cima de atrocidade, e ele depõe contra qualquer tese que fale que o ser humano é um ser inteligente, é vida inteligente, olhando lá dos confins do universo, em direção à Terra, se mirar no Bolsonaro e perguntarem: há vida inteligente na Terra? Evidentemente, esse ser vai ter que responder em nome da verdade: não, não há. Porque não tem como. A pessoa atenta contra a inteligência, ele atenta contra qualquer possibilidade de reconhecimento de inteligência. Aí a gente fala assim: tá bom, Nana, mas se ele é tão estúpido assim, por que ele ganha eleição? É um assunto muito longo. É um assunto longo demais. Mexer nas estruturas de conforto das pessoas, seduzir por aquilo que elas têm de mais frágil, é uma esgrima. É uma esgrima. É isso. Dar o que a pessoa quer. Falar o que ele quer ouvir. Então, assim, eu vou encerrar essa história sobre esse vídeo desse senhor, porque ele, pra mim, ele entrou num quesito assim, patológico. É uma patologia que fica aí entre o social e o mental. Triste demais, mas eu acho que agora eu vou deixar que os parceiros, todos que estão na luta aí, tentando entender o que é isso tudo, contribuam, deixem comentários, falem uns com os outros, respondam-se, né? Vamos tentar descobrir o que o Bolsonaro é, para a gente conseguir não permitir que ele contamine o mundo inteiro, ele e a corja dele, né? Contaminem o Brasil inteiro com essa mente de egoísmo, de loucura, essa mente de moralismo doente que não consegue se sustentar nem em cima das pernas, né? Os atos falhos dele. Vocês vão querer salvar cavalo também? E peixe também? E ratinho de laboratório também? Isso também é maldade, apesar que isso é maldade mesmo. É muito triste, é muito triste. Então ele disse que ele não pode defender a causa animal, gente, porque quem é que vai defender a causa animal se não tem gente suficiente apoiando, né? E aí não vão votar, o cara não se elege. Apesar que ele não faz política para ganhar voto, porque o dia que ele fizer política pensando em voto, é isso aí. Por enquanto é o que dá pra gente conversar. Depois a gente volta, fala mais, vamos bater mais papo. Obrigada, gente.